Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre as palavras, porque as palavras revelam aquilo que está dentro do nosso coração. Então nós precisamos ter mais cuidado com aquilo que a gente fala, precisamos ter um filtro. E eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre isso. Vamos ler a Bíblia, gente. Lá em Provérbios 29:20. Viste um homem precipitado nas suas palavras, mais se espera de um tolo do que dele. Provérbios é um livro que eu gosto bastante. É um livro assim que nem todo mundo gosta porque tem bastante exortação. E ninguém gosta de ser exortado, né? Vamos ser bem sinceros com relação a isso. Mas é extremamente necessário a gente ler, porque a gente aprende muita coisa. Aliás, a Bíblia toda em si, né? Mas o livro de Provérbios, eu sei que é um livro que confronta muito. Tem pessoas que evitam ler por conta disso. Mas leia, porque ali tem muitos ensinamentos. E essa questão do ser precipitado em palavras, no início desse ano, teve um dia que eu acordei. Eu ouvi assim, muito claro na minha mente, muito forte, como se alguém tivesse soprado aqui e aquela frase ficasse fixada na minha cabeça. Eu ouvi assim: não seja precipitada em palavras. E eu fiquei mastigando aquilo, né, por alguns dias. E Deus havia me dado essa ordem que já está na Bíblia, só que às vezes a gente acaba esquecendo, porque é tanta coisa que a gente lê e na hora de colocar em prática nem sempre a gente consegue. Só que Deus trouxe essa palavra muito forte assim em minha memória, porque Ele sabia que viriam situações mais à frente que eu iria precisar me calar ou falar pouco. Ou falar menos ainda do que eu já falo, porque eu já falo pouco, né? Eu falo muito aqui no YouTube, mas na vida eu não sou assim de falar muito, eu falo bem pouco. Então, mais à frente aconteceram circunstâncias que eu precisei me calar. Daí eu entendi o porquê Deus havia me dado essa ordem para não ser precipitada em palavras. Porque, gente, as palavras, como eu já falei, elas revelam aquilo que está em nosso coração. As palavras têm o poder de dar a vida ou de destruir a vida de alguém. Então, quando a gente vai falar, se dirigir a alguém, dar um conselho, seja lá o que for, tudo que for relacionado a palavras, ao falar, você precisa ter muito cuidado, ter um filtro daquilo que você vai falar ou não, daquilo que você deve ou não deve falar. Porque você pode, por exemplo, machucar alguém através de suas palavras, mas você pode usar também para levantar. E é muito importante ressaltar que tem pessoas que têm essa facilidade mesmo de falar, de se comunicar, e é algo que Deus concede. É uma habilidade que algumas pessoas têm, assim, de uma forma muito nítida. Só que quando a gente tem essa habilidade, temos que ter cuidado, porque a gente pode usar de uma forma ruim. Deus pode te dar várias habilidades, mas você que vai escolher como que você vai utilizar. Use para o bem, porque, por exemplo, eu escrevo músicas, escrevo textos, poesias, essas coisas, e eu tento usar isso para o bem, para levantar pessoas, para levantar quem tá caído. Mas em um momento de raiva, de ira, o que é que eu faço? Eu me calo, porque eu já sei que eu tenho essa facilidade com as palavras, e eu posso usar isso de uma forma negativa em um momento de raiva. Então, quando eu tô assim, irada, eu prefiro, me calar, porque eu sei que eu posso machucar alguém com as palavras. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, você já feriu alguém por palavras, eu já feri, já fui ferida e você também já foi ferido por palavras, e isso faz parte da vida. Só que eu não quero ser essa pessoa que vai fazer isso, sabe? Eu já fiz muito, mas eu tento o máximo que eu posso não ferir as pessoas com palavras, porque eu já fui muito ferida com palavras e eu sei o impacto que elas têm em nossa vida. Então, gente, eu mesma, se uma pessoa que eu gostar muito dela, tiver muita amizade, falar alguma coisa assim, que eu sou extremamente observadora, quando a pessoa fala, eu observo detalhes. Eu observo bastante quando as pessoas estão falando algumas coisas, né? O tom de voz, a forma que ela tá expressando ali. Então, já aconteceu de eu gostar muito de alguém, só que a pessoa falar coisas que, na visão dela, ela não teve a intenção mal, mas as palavras dela revelaram aquilo que está no coração dela. Não precisa ela falar que não falou por mal, que falou para o bem, sendo que as próprias palavras revelaram se ela falou para o bem ou para o mal. Então a gente tem que ter esse cuidado. Quando você fala, você não tem mais como voltar atrás. Você falou, já foi. Ou você pode até pedir perdão se você falar algo e machucar alguém, mas já foi falada, a palavra já foi lançada. E uma palavra lançada, ela não volta atrás. É como você subir no monte, pegar assim um saco de penas e jogar no ar. As penas vão se espalhar e nunca mais tu vai conseguir juntar tudo de novo. Muito pouco provável tu vai conseguir fazer isso. Vamos ter cuidado com o que a gente fala com as pessoas, porque as palavras têm esse poder. E eu confesso que eu já ouvi muitas coisas ruins, assim, que em alguns momentos específicos isso vem como gatilho. Eu confesso pra vocês que eu não quero ter pessoas assim na minha vida. Pessoas que lançam palavras de maldição. Eu não faço questão nenhuma de ter pessoas assim em meu círculo. A gente tem que seguir a paz com todos, mas nem todo mundo a gente precisa trazer pra perto
perto é quem te traz paz, quem te edifica, quem te levanta. Claro que volta e meia vai ter um perseguidor ali, porque faz parte da vida, né? Sempre vai ter na vida de todo mundo. Mas eu não vou escolher uma pessoa dessa pra fazer parte do meu círculo de amizade, em hipótese alguma. E fora que você pode entrar em situações assim de conflitos por causa de pessoas assim, precipitadas no falar. Então assim, não sabe o que falar? Se cale. Não tem alguma coisa pra edificar a vida da pessoa pra falar? Fique calada, é a melhor coisa que você faz. Eu aplico isso, gente. Na minha vida é uma coisa que a Bíblia ensina. Então, às vezes, a gente entra em situações, em problemas desnecessários por conta da boca. A língua, gente, é um órgão terrível. Se a gente não tiver cuidado, ela acaba com a nossa vida. Assim como um pequeno fogo pode incendiar um bosque, assim é a língua, gente. A língua, por si só, ela pode te colocar no inferno. Ela pode destruir, mas ela também pode levantar. Então, vamos ter cuidado com as palavras que a gente fala com o outro. Isso precisa ser mais falado assim, dentro da igreja. Às vezes a gente fala sobre muita coisa, mas tem coisas que são pequenas, gente. Eu tô trazendo aqui pra vocês coisas pequenas, mas que a gente precisa aplicar em nossa vida, porque faz diferença sim. Leia Provérbios, tá? Primeiramente, quero falar isso aqui. Leiam Provérbios, porque é um livro que vai te ajudar muito, vai te confrontar e vai gerar mudança, porque toda mudança, antes dela acontecer, é necessário ter um confronto. Então, é um livro que confronta, leia muito, porque vai te ajudar aí. E o meu conselho para você, que já está lá em Provérbios, é: não seja precipitado no falar. Tem situação, gente, que é melhor a gente se calar mesmo. E vida que segue. O justo não se justifica, porque Deus é quem justifica ele. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor. Importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.